Marcos capítulo 16, versículo 1. A ressurreição de Jesus. Passado sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele porém lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide e dizei a seus discípulos. Aos seus discípulos. E a Pedro. Mas ide e dizei a seus discípulos. E a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Palavra de hoje para Deus, para a tua vida é: eu vou me levantar. Amém? Repete isso: eu vou me levantar. Mais forte, diga: eu vou me levantar. Escreva aí nos comentários: eu vou me levantar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: eu vou me levantar. Você vai se levantar, em nome de Jesus. Antes de você trair alguém, antes de você virar as costas para alguém, no pior momento da vida da pessoa, antes de você abandonar alguém no fundo do poço, antes de você negar amor, cuidado, atenção, carinho, preocupação com alguém que está passando pelos piores dias da sua vida, antes de você fizer isso, é bom que você tenha certeza, é bom que você tenha que essa pessoa nunca mais vai se levantar. Se você vai abandonar alguém no fundo do poço, se você vai trair alguém que está vivendo os piores dias da sua vida, se você vai deixar alguém que está muito doente, precisando do seu amor, precisando de você, é bom que você se cerque ao máximo de atenção, que aquela pessoa que você abandonou, nunca mais ela vai se levantar. Porque eu te digo, se essa pessoa se levantar sem você, se essa pessoa se levantar sem você, você nunca mais vai ter paz na tua vida. Porque aonde você olhar, você vai ver ela, aquela que você virou as costas, aquela que você traiu, aquela que você abandonou, aquela que você olhou para ela e disse assim: não vale a pena, ela vai daqui para pior, ela não vai durar muito, e você virou as costas e foi. Só que você esqueceu que havia um Deus, e Jesus não nos ama quando todos estão nos amando. É fácil te amar quando todo mundo está te amando, é fácil te aplaudir quando todo mundo está te aplaudindo, é fácil te incentivar quando todo mundo está te incentivando, é fácil estar do teu lado quando todo mundo está do teu. As pessoas são assim, elas amam quem todo mundo está amando. As pessoas seguem um hype do momento. Então quando você abandona alguém, você tem que ter certeza que aquela pessoa ela não vai se levantar nunca mais. Porque se Deus levantar ela, se Deus, não estou ouvindo você, se Deus, ela vai ser uma assombração na tua vida, para o resto da tua vida. E você vai saber que aquela pessoa se levantou sem você. É por isso que tem gente que não consegue mais cruzar com você.
Se alguém já te traiu no teu pior momento, se alguém te desprezou no teu pior momento, se alguém virou as costas para você no teu pior momento, se alguém te abandonou no fundo do poço, quando você estava doente, quando você estava de luto, quando você estava carente, quando você estava quebrado, quando você estava endividado, quando você estava perturbado, quando você estava afastado de Jesus, quando você estava enlouquecendo, e Deus teve a graça, te alcançou, a misericórdia de Deus foi com você, e Deus te levantou, sem a ajuda daquela pessoa. Aquela pessoa, ela não suporta mais te olhar, ela acompanha a tua vida, através de um perfil falso, mas ela não tem coragem de entrar nas tuas redes sociais sendo ela mesma. Se ela sabe que você está numa festa, ela não vai. Se ela sabe que você está na rua e ela te enxerga antes de você vir, ela foge, ela não tem mais como olhar nos teus olhos, porque ela sabe que no momento que mais você precisava, ela te abandonou. Você já teve essa experiência? Alguém já fez isso com você? Ela prefere fingir que ela nem te conhece. Quando alguém fala o teu nome para ela jura que teve algum relacionamento com você, ou que fez parte de algum momento da tua vida. Ela finge que ela não te conhece. Você vê que o anjo mandou dizer: avisa os discípulos, mas avise Pedro também. Eu te pergunto, Pedro não era um discípulo? Pedro não era um discípulo? Pedro não era um discípulo, sim ou não? Por que o anjo mandou separadamente avisar ele? Avise os discípulos que ele ressuscitou, avise os discípulos que ele se levantou, avise os discípulos que ele não está mais morto, avise os discípulos que ele venceu a morte, avise os discípulos que ele não está mais doente, avise os discípulos que ele não está mais carente, avise os discípulos que ele não está mais caído, avise os discípulos que a morte não teve poder sobre ele, avise os discípulos que os principados, potestades e dominadores foram vencidos por ele. E avise Pedro também. Por que será que mandou dar um aviso para Pedro separado? Porque Pedro tinha negado Jesus quantas vezes? 13 vezes. Quando Pedro viu Jesus sendo preparado para a cruz, sendo humilhado, chicoteado, sem roupa, nu, gemendo, quando Pedro viu o leão da tribo de Judá se tornar um cordeiro, trêmulo, chorando, gemendo, tremendo, sozinho, o diabo soprou no ouvido de Pedro: ele vai morrer e ele não vai se levantar nunca mais. Então não tem problema nenhum você negar, não tem problema nenhum você trair ele, porque depois que ele morrer, você nunca mais vai ter que ver ele. Porque se você abandona uma pessoa no fundo do poço, se você vira as costas para alguém, se você trai alguém, se você engana alguém, e aquela pessoa ela morre, então você tem algo para você se consolar, porque apesar de você ter sido injusto, apesar de você ter enganado aquela pessoa, apesar de você ter virado as costas para ela morreu, e nunca mais você vai ver ela. Pelo menos aqui você nunca vai ver. Agora, quando você mente, quando você trai, quando você engana, quando você vira as costas, porque você tem certeza absoluta que é o fim daquela pessoa, é o fim dela, ela vai morrer, ela não vai se levantar mais, e aí você descobre que a pessoa o quê? Se levantou. Diga: eu vou me levantar. Está muito fraco. Diga: eu vou me levantar. Outra vez, diga: eu vou me levantar. Amém? Jesus se levantou. Você sabe que Pedro não só negou, Pedro disse que não conhecia. Pedro disse: eu não conheço ele, nunca nem ouvi falar dele. Porque Pedro já estava resolvido dentro do seu coração que Jesus ia morrer, e que depois que ele ia morrer, nunca mais ele iria vê-lo. Ele ia carregar um remorso para o resto da vida no seu coração, mas pelo menos ele não ia mais ser assombrado pela presença de Jesus. Quando você fala que você não conhece alguém, é porque você quer romper todo tipo de vínculo, você quer apagar da tua memória.
Você quer fingir que aquela pessoa não existe. Você pode estar com depressão e dizer, mas eu conheço Jesus. Você pode estar endividado, mas dizer, eu conheço Jesus. Você pode estar afastado e dizer, mas eu conheço Jesus. Você pode estar fraco e dizer, não, mas eu ainda conheço Jesus. Você pode estar desanimado, mas você pode confessar, eu ainda conheço Jesus. Você pode estar no fundo do poço, mas ainda dizer, eu conheço a quem? Pedro disse, eu não conheço. Pedro achava que nunca mais viria Jesus. Na sexta-feira à noite, Jesus está morto. No sábado, o dia todo, Jesus está morto. Pedro volta a pescar. Ele não quer mais pensar naquilo. Ele quer voltar à sua antiga vida. Ele quer tomar de volta os rumos do seu negócio que estava parado, que ele abandonou 3 anos atrás para seguir Jesus. Ele volta a ser pescador de peixes ao invés de homens, como disse Jesus. Só que no domingo de manhã, como ninguém esperava que ele ia ressuscitar, Jesus ressuscitou. Deus levantou Jesus. Amém? E ele manda o anjo dizer para as mulheres, olha, avisa os discípulos que eu ressuscitei. O anjo diz, entra aqui. Vocês estão vendo aonde vocês colocaram ele? Ele não está mais aqui. Vai ter gente que vai te procurar no lugar que ela te deixou e você não vai estar mais lá, porque Deus te salvou, porque Deus te ergueu, porque Deus teve misericórdia de ti, porque Deus te deu escape, porque Deus te encheu da presença dele. Amém? Vai ter gente que vai te procurar lá onde ela te deixou e você não vai estar mais lá. Você sabe que um soldado caiu no fundo do poço muito grande. Passou um oficial por ele e disse assim, você precisa cavar mais esse buraco. E deu uma pá, jogou uma pá dentro do buraco. E quanto mais o soldado cavava no fundo do poço, para mais para o fundo do poço ele ia. Passou outro oficial, olhou para o soldado e disse assim, você só vai sair daí se você tiver um balde. E o oficial jogou um balde. E agora ele cavava com uma pá e pegava areia e colocava onde? Mas ele não conseguiu sair do fundo do poço. Então passou um psiquiatra e disse para o soldado, olha, eu tenho aqui umas pílulas. Elas não vão te tirar do fundo do poço, mas quando você tiver sob efeito dessas pílulas, você vai esquecer que você está no fundo do poço. E o psiquiatra jogou as pílulas. E o soldado começou a tomar aquelas pílulas. E quando o soldado tomava as pílulas, ele ficava sonolento, ele caía no sono, e quando ele estava dormindo, ele não se lembrava que ele estava onde? No fundo do poço. Só que as pílulas acabaram, e ele continuava onde? Agora ele estava com vazio, um buraco do lado de dentro, um buraco do lado de fora, até que um soldado como ele passou, viu que o seu amigo estava no fundo do poço, ele pula dentro do buraco, e aquele que estava no fundo do poço disse assim, o que você fez? Por que você se jogou aqui? Agora nós dois estamos no fundo do poço. O soldado se feriu, ele está cheio de terra e lama no seu corpo, mas ele olha para o amigo e diz assim, ei, eu já estive aqui muitas e muitas vezes, eu sei como sair, e eu vou sair, e também vou tirar você daqui. Amém? É por isso que Deus permite que os seus filhos passem por muitas e muitas e muitas situações difíceis, e você tem experiências com Deus, e você veja que nos momentos mais difíceis, só quem vai te abraçar, só quem vai te acolher, só quem vai te apoiar, vai ser a presença de Deus. Amém? Para que amanhã, quando você vê alguém no fundo do poço, você possa pular lá dentro e dizer para aquela pessoa, em nome de Jesus, eu vou te tirar daqui, porque eu já estive aqui muitas vezes e eu saí. Amém? Jesus manda avisar a Pedro, eu me levantei. Apesar de tudo que fizeram comigo, diga, eu me levantei. Apesar de ser traído, diga, eu me levantei. Apesar de ter ficado muito doente, diga, eu me levantei. Apesar de eu ter sido abandonado, diga, eu me levantei.
eu estive muito mal, mas diga: eu me levantei. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, Deus está dizendo para alguém que está me assistindo nessa noite: você já ficou no túmulo mais do que o domingo, chegou a hora de você se levantar, amém? Levante-se, erga-se, não tenha medo da morte, não tenha medo das adversidades, não sucumba diante da tentação. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 12 ao 13. Se você é uma pessoa que entregou a tua vida para Jesus, se você é uma pessoa que entregou a tua vida para quem? Colossenses capítulo 2, você deveria guardar isso na sua Bíblia, você deveria marcar isso na sua Bíblia, você deveria se lembrar disso. No batismo, isso acontece quando você se batiza. No batismo vocês foram sepultados com Cristo. Quando você se batiza para a remissão dos pecados, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, espiritualmente representa que você também morreu com Jesus naquela cruz, que você também esteve no túmulo sexta, sábado. Então eu já morri uma vez. Mas aqui não fala só de morte. Por isso que você tem que conhecer a palavra de quem? No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele, diga assim, com Jesus, foram ressuscitados para uma nova vida. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: eu já morri uma vez. Diga: eu já morri uma vez, mas eu ressuscitei, amém? Essa é a boa notícia do Evangelho. Quando o diabo te atacar dizendo: olha, agora é só morte, você fala assim: eu não tenho medo, eu tenho Jesus, eu já morri uma vez, eu estive lá naquele sepulcro com Ele, e quando Ele ressuscitou glorioso, Ele me ressuscitou também, amém? Amém? Ele me ressuscitou também. Mande avisar os discípulos, mande avisar a Pedro também. Diga para ele que apesar de tudo, diga: eu me levantei e estou aqui. Glória a Deus. Quando Pedro estava pescando e João disse para Pedro: Pedro é o mestre, Pedro não aguentou e se jogou no mar, porque Pedro achava que nunca mais ia ver quem? Jesus. Tem gente que acha que nunca mais vai te ver, mas Deus vai te levantar tão alto que onde ela vai olhar, você vai estar lá. Aonde você sentar, as pessoas vão estar comentando de você. Louvado seja o Deus da nossa salvação.